165. Boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de abril. Meu nome é Alessandra Becker e hoje estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lixe e Caio Prati para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. No episódio de hoje será apresentada uma breve atualização da análise feita anteriormente sobre os rumos da curva de contágio do novo coronavírus no Brasil, bem como uma discussão sobre o iminente desafio fiscal que a crise trouxe ao país e à economia brasileira. Especialmente sobre isso, cabe entender como que a dívida será paga e quais as implicações de um financiamento monetário, questões a serem abordadas no debate de hoje. Bom, acho que a gente poderia aqui, nós no último podcast falamos bastante sobre essa curva de evolução. Poderíamos agora fazer uma atualização. Eu vou fazer uma atualização breve, porque eu tinha dado alguns números. Há 2 semanas atrás eu fiz uma projeção com algumas hipóteses que chegaria a 10.300 mortos ali em 4 de maio. E a trajetória, a taxa de crescimento dos mortos tem caído de uma maneira muito mais expressiva, a um ritmo muito mais rápido do que eu tinha suposto naquele meu exercício há 2 semanas atrás. Na verdade, eu queria destacar 2 pontos positivos em relação à evolução da epidemia no Brasil. O primeiro é esse, que a taxa de crescimento dos números de mortes está caindo muito mais rápido. Isso significa que, refazendo aquelas projeções, é mais provável hoje que a gente chegue a 4 de maio com alguma coisa entre 5 e 6 mil mortos, e não os 10.300 que eu tinha suposto há 2 semanas atrás. E o outro dado positivo é que, olhando para o mundo, uma coisa que a gente tem trabalhado, eu pessoalmente fiz algumas contas sobre isso, é que a evolução da epidemia na América Latina em geral, não é um caso específico do Brasil, tem sido muitíssimo mais branda do que na Europa e mesmo nos Estados Unidos. Então, esse é um fato a considerar como um aspecto positivo. Quer dizer, se a gente fizer, em particular, um indicador privilegiado, que a gente está usando muito, que é o número de mortes sobre 100 mil habitantes, a gente vai ver que os números todos na América Latina são ao redor de um morto por 100 mil habitantes ou menos, e a questão não é simplesmente porque a primeira morte se deu depois da Europa ou dos Estados Unidos. Na verdade, houve uma diferença aí, mais ou menos de umas 2 semanas entre as mortes em a maior parte dos países latino-americanos e na Europa e Estados Unidos. Mas é que a curva tem sido muito mais benigna, na verdade. Então, são 2 fatores positivos: decréscimo da taxa de crescimento dos mortes e o fato de que isso é um fenômeno generalizado na América Latina, levando uma questão para a gente pensar sobre o que os dados sugerem à luz de hoje, que nada parece indicar, mas isso é cedo para dizer, que a gente vai caminhar para cenários tão dramáticos quanto na Europa ou mesmo nos Estados Unidos. Agora, restam 2 incertezas muito grandes, que são o quê? Primeiro, o fato de que a epidemia vai gradualmente chegando às classes de renda mais baixa e há um temor de que o número de mortes aí provoque uma reaceleração da taxa de crescimento do número de mortes pelas condições precárias de saúde, etc., pela dificuldade, em certos casos, quase intransponível das famílias mais pobres fazerem isolamento social e assim por diante. Outro fator que joga, então, há esse fator que pode mudar essa trajetória muito benigna até aqui da curva da epidemia, da taxa de número de mortes em particular. Outro fator é que houve um visível relaxamento do isolamento social no Brasil ao longo do mês de abril. E o efeito disso na contaminação de pessoas e mortes é um efeito defasado. Não sabemos se esse relaxamento, que foi visível, atestado por várias fontes que andaram mensurando isso, se isso vai ter um reflexo numa mudança para pior nessa trajetória até aqui observada da curva do número total de mortos. Então, basicamente, esses 2. Em suma, os resultados até aqui são muito bons, aliás, não só no Brasil, como também na América Latina, como o Caio falou, né? Porém, nós ainda não podemos comemorar isso, porque a gente não sabe
se é simplesmente o fato de que realmente, por alguma razão, a gente está tendo um sucesso maior em relação aos resultados dessa epidemia, ou simplesmente se a gente ainda não entrou na fase pior né, de evolução da doença. Acho que nas próximas semanas, talvez no máximo 1, 2 semanas, eu acho que já vai estar mais claro qual digamos assim, a interpretação adequada, qual o cenário realmente aqui para o Brasil. O outro ponto que foi anunciado anteriormente pela Alessandra um ponto muito aí já bem mais no que se refere, bem mais atinente à questão econômica, né? É o fato de que essa crise, obviamente, tem custos muito elevados, tem um custo de curto prazo, que é uma perda enorme de produção e de renda, e tem um custo para o futuro, porque que é o custo associado ao combate, né, desta crise. A face mais evidente desse custo é o enorme déficit fiscal que nós teremos neste ano, né? E déficit fiscal esse que vai se traduzir provavelmente num aumento muito grande da dívida pública, né? Isso posto, a gente poderia aqui, eu proponho que a gente converse um pouquinho sobre o que isso significa, que herança isso traz para o ano que vem, para os próximos anos, né? Porque só para colocar aqui um ingrediente nessa conversa, se por acaso como a gente vai estar numa trajetória da dívida mais elevada, se a gente tiver que retornar à trajetória anterior da dívida pública, se isso for quase como uma imposição da realidade, quer dizer... O nível anterior da dívida, né, Francisco? O nível anterior da dívida, e a partir daí, exatamente. Isso aí vai implicar um ajuste fiscal muito elevado. E como isso seria possível? Se, em contrapartida, dado que todos os países terão elevado as suas dívidas, etc., então, digamos assim, o padrão aí, o diapasão que vai nos permitir avaliar essa dívida mudou, né? Se houver uma tolerância maior em relação a um nível de dívida mais alto, talvez não seja necessário, neste caso, reduzir, voltar ao patamar anterior, mas sim você continuar com a mesma trajetória evolutiva, com a mesma taxa de variação futura, porém partindo de um patamar mais alto, né? Eu acho que a gente poderia conversar aqui um pouquinho sobre como é que a gente vê essa questão, porque nesse segundo caso não teria um custo tão elevado, né, no futuro. Eu acho o seguinte, eu acho que de fato é bem plausível. Quem define isso, na verdade, não é uma coisa, algo que saia da cabeça do formulador de política econômica, vai definir qual o ajuste requerido, a rapidez de reverter a trajetória da dívida, tudo isso é o comportamento dos mercados, de modo geral, como é que vão evoluir os prêmios de risco, as taxas de juros, a taxa de câmbio, etc., etc. Eu acho que essa hipótese de que a gente vai assistir no mundo, por parte dos investidores, uma tolerância à dívida muito maior que vai ser herdada dessa pandemia, é mais do que razoável, porque foi um movimento sincronizado de altas dívidas. Todos os países aumentaram muito o seu endividamento. Então, eu acho que, do ponto de vista fiscal, a formulação do problema não é muito diferente da que a gente tinha antes da pandemia, que é o fato de que o país tem que estar em curso um ajuste fiscal crível
que caminhem para estabilizar num prazo relativamente curto a dívida pública e iniciem um processo de reversão da trajetória da dívida gradual. Eu acho que não estará em questão de modo algum algo como voltar em poucos anos ao endividamento que se tinha antes. Eu acho que os mercados não vão estar precificando, vamos chamar assim, essa exigência de que o país, para ser considerado responsável fiscalmente, proceda dessa forma. Acho que nem um pouco. Agora, no caso do Brasil, como é um país que tem uma dívida muitíssimo superior à média dos emergentes, todos eles também estão aumentando, os países emergentes, de um modo geral, estão aumentando a dívida, como o Brasil, em grande escala. Mas a distância do Brasil para a média dos emergentes, para os seus pares, continua sendo imensa. Ora, o Brasil vai continuar tendo o mesmo problema que tinha antes, ou seja, vai ter que continuar dando sinais muito claros e convincentes de que pode estabilizar a dívida e colocá-la em trajetória de queda num horizonte que não seja muito dilatado de tempo. Então, Caio, só um pouquinho. Margarida, eu ia até te pedir que a gente botasse um pouquinho de número nessa história. Do que estamos falando? Quer dizer, quanto é que estava a dívida, para quanto ela pode ir, qual é o tamanho do ajuste, de que nós estamos falando aí? Pois é, então nós temos aqui, nós fechamos ano passado uma dívida pública PIB, bruta, né, em 75,9% do PIB. E a previsão, segundo o Instituto Fiscal Independente, que é um órgão que assessora o Senado, ela vai chegar ao final desse ano em 84,9% do PIB, ou seja, quase 10 pontos percentuais do PIB aí, a mais de dívida bruta, né? Isso, claro, tem a ver com o aumento de gasto projetado. Então, por exemplo, o Ministério da Economia fez uma nota recentemente, né, datada do dia 17 de abril, estimando que o impacto primário fiscal, né, estimado a partir desse pacote de medidas do governo na área fiscal e creditícia, não inclui o Banco Central, seria de um impacto primário de 285,4 bilhões de reais, né? Então, isso é significativo. As estimativas hoje para o déficit primário total... Isso são os 4% do PIB, né? 280. Isso são os 4% do PIB, quer dizer, é um pacote considerável, e é só o impacto primário, porque, na verdade, o valor total do Ministério da Economia, do pacotão, é de 1,169 trilhão de reais. É um pacote bem ambicioso, inclusive, segundo... Mas aí envolve toda a atuação do Banco Central, todas as medidas do Banco Central para liquidez, para várias coisas. Isso aí, né? É uma outra história. Então, as medidas do Banco Central para liberar a liquidez, hoje, equivalem a 1,2 trilhão de reais. E as medidas do Banco Central para liberação de capital dos bancos representam hoje 3,2 trilhões de reais. Margarida, né? Só dar um adendo aí, para o que você está dizendo, você retoma. As previsões do déficit primário do governo central estão caminhando para alguma coisa perto de 8% do PIB, perto de 600 bi, segundo declarações oficiais. Eu prefiro o número absoluto, Caio, porque o PIB a gente não sabe para onde vai, né? Então sim, mas 600 bi... Isso. Em relação a um déficit primário estimado para esse ano, antes da pandemia, de 124 bi. Então, é um salto monumental do déficit por conta desses pacotes de medidas de ajuda. É uma outra maneira de olhar o que está sendo feito, é o déficit primário pular de 124 para 600 bi. E aí tem duas variáveis que estão atuando nessa subida do déficit. Primeiro, o aumento de gasto, e segundo, a queda das receitas, por adiamento de impostos e pela redução abrupta do nível de atividade econômica, né? E porque muitas empresas se financiam, entre aspas, não pagando impostos, adiando. Não é só o adiamento permitido pelo governo para impostos A, B e C, é também o fato de que muitas empresas tipicamente se financiam em momentos de crise tão grave quanto essa, adiando o pagamento de impostos. E sabe-se lá se poderão ser pagos, também tem essa. Também, segundo esses estudos feitos pelo Ministério da Economia, o Brasil, dentre os países emergentes, é quase que o primeiro da lista em vários requisitos de pacote fiscal. O nosso pacote fiscal, dentre um conjunto enorme de países emergentes, é o mais ambicioso. O nosso pacote de medidas de crédito, né, também é muito ambicioso. Então, em termos de medidas de política econômica, o Brasil tem aí pacotes, né, que são bastante robustos,
para enfrentar. É claro que sempre tem aquela discussão. Esses pacotes têm que chegar lá na frente, para onde eles foram desenhados. E isso já é uma discussão que exige logística, capilaridade, enfim, uma série de burocracias a serem vencidas, e esse também é um grande desafio que se coloca nesse momento. O outro lado desse pacote ambicioso, né, que é importante para sustentar não só as empresas vivas, como as pessoas também, o outro lado disso é, como a gente estava falando há pouco, né, esse crescimento que você estimou em 10 pontos percentuais do PIB na dívida pública. Isso aí esse crescimento poderia ser mitigado de várias maneiras, né? Por exemplo, uma maneira que se tem falado é o uso de reservas internacionais para cancelar dívida, o que, para mim, parece razoável, porque essas reservas foram construídas com endividamento. Então, você, na verdade, com endividamento público, você cancelar reservas e cancelar dívida pode ser uma alternativa interessante, sobretudo quando você está numa situação cambial em que o dólar está muito pressionado, né? Você não está partindo de um dólar bastante desvalorizado, então tem espaço para fazer isso. Outra medida que tem sido proposta, outra forma... Isso que você falou de muito valorizado significa que pode ser, dependendo da evolução dos fatos, da conjuntura, da economia, pode ser que seja um bom negócio. Na verdade, além desse efeito de redução, de amortecer o crescimento da dívida, porque uma parte da dívida seria cancelada com venda de reservas, na verdade, uma parte específica que a gente chama de operações compromissadas do Banco Central é a parte da dívida que seria cancelada. Então, isso é um fato relevante. Mais do que isso também, como o dólar está muito valorizado, ou seja, o real muito desvalorizado, você pode, ao vender reservas, abater uma parte relevante da dívida, exatamente aproveitando desse fato do dólar estar muito caro. Então, ao vender reserva, você está convertendo, você vai vender as reservas e vai tirar de circulação um volume grande de dinheiro, depois vai reinjetar esse dinheiro tirando dívida do mercado das operações compromissadas. Esse mecanismo que vai ser feito, esse mecanismo que primeiro contrai a quantidade de moeda na economia, um volume grande, porque você hoje, com o nível atual de reserva, você compra, com esses dólares, você vende as reservas por muitos reais, na verdade, né? Com isso consegue abater uma parcela relevante da dívida pública. Então, esse é um mecanismo que provavelmente já vem sendo usado, não com um propósito específico de financiar o déficit, mas vem sendo usado exatamente porque o Banco Central tem feito intervenções recorrentes para tentar dar o que ele chama de evitar a disfuncionalidade do mercado de câmbio, evitar uma disparada do dólar, onde só exista vendedores de dólar e não compradores de dólar e não vendedores. Então, ele está atuando para dar mais funcionalidade ao mercado. Mas essa atuação que tem um objetivo específico no mercado de câmbio acaba sendo um fator de redução da dívida pública e de amortecer esse crescimento que está em curso. E para terminar agora, um pinga-fogo, resposta rápida de cada um aqui de nós, tá? Uma proposta mais polêmica que tem sido feita é de você, já para não subir a dívida pública, financiar essa expansão de gastos com emissão monetária. Em poucas palavras, Margarida. Isso vai contra o regime de metas de inflação. Por quê? Porque isso implica em um Banco Central optar por fazer um controle quantitativo da moeda, ao invés de uma meta, fixar uma meta para a taxa Selic. Não dá para fixar duas metas. Caio. Na verdade, ele pode, esse ponto da Margarida quer dizer relevante, à medida que ele fixa uma meta para a Selic, e esse é um instrumento privilegiado para conter a inflação, não está sob controle do Banco Central quanto ele vai financiar, quanto ele vai emitir de moeda e quanto ele vai colocar de títulos nas chamadas operações compromissadas. Ele vai esse mix, operações compromissadas e emissão de moeda, vai ser o compatível com manter os juros na meta Selic fixado.
ele pode sim, ao reduzir a meta, a Selic meta, que é o que se espera para os próximos meses, ele vai abrindo indiretamente espaço para que o mix, operações compromissadas e emissão de moeda, vá se alterando no sentido de abrindo espaço para que parte maior do financiamento se dê via emissão de moeda. Isso pode acontecer, mas é sempre subordinado no regime de metas de inflação, onde a taxa de juros é um instrumento privilegiado para levar a inflação para a meta, é subordinado ao comportamento da taxa de juros de curtíssimo prazo, da Selic em particular. Então, é isso que vai... Não é uma coisa que se possa decidir a priori, eu vou emitir moeda, a menos que você abandone o regime de metas, como a Margarida falou, e abandone o instrumento privilegiado dele, que é a fixação da taxa de juros. Bom, Lixa, 1 minuto. Eu acho que em tempos normais, é o que a Margarida falou, em tempos normais não dá para ter 2 metas. Mas não vivemos tempos normais. Não? Na semana passada, a gente colocou a hipótese de que a demanda dos bancos por operações compromissadas ainda vai continuar alta. Se essa hipótese for válida, vale a pena levantar e expandir a quantidade de moeda. Mas aí é porque a moeda vai ser esterilizada pelos compromissados. Quem defende financiamento monetário está, no fundo, colocando a possibilidade do Banco Central emitir moeda e não esterilizá-la, como vem esterilizando hoje, ou esterilizar muito menos. Porque a esterilização significa dívida pública, só que através desse formato específico das operações compromissadas. Então, o espaço para a emissão de moeda é sempre definido pela taxa de juros. Agora, de fato, como eu falei, reduzindo a taxa de juros, você, em princípio, pode financiar mais com moeda, pode ter mais espaço para emissão monetária, sem precisar esterilizar tanto essa emissão com operações, com colocação de títulos públicos, são dívida pública, nas operações compromissadas. E esse ajuste que vai sendo feito pelo Banco Central, mas sempre tentando que essas medidas serão compatíveis com manter a inflação controlada. Né? Então, perfeito, Caio. Na próxima terça-feira, vamos ver, talvez a gente até volte a esse tema para tocar, por exemplo, um efeito desse financiamento monetário sobre o dólar, sobre ativos, inflação, etc. Talvez aprofundar esse tema. Então, ficamos por aqui. Até a próxima semana com um novo podcast do Grupo de Conjuntura. Abraço.